A nossa turma do quinto ano fez uma resenha crítica de um livro da autora Silvia Motta, que nós lemos nas férias. E nós gostaríamos de ler essa resenha para que ela nos desse uma retomada sobre o assunto. Em primeiro lugar, bom dia, pessoal. Bom dia! Eu gostaria de falar para vocês da importância da resenha crítica para o autor. Por que é importante? Porque assim, nós precisamos entender, primeiro, como vocês estão entendendo as histórias que vocês estão lendo, para a gente poder ajustar e escrever de uma forma que vocês gostem cada vez mais. De certa forma, conforme vai saindo um livro, depois que eu leio, eu mesmo já tenho várias críticas, né? Muitas críticas. Por exemplo, o livro 1 é um livro que eu penso em mudar muita coisa nele. Eu já penso em mudar ele já, em outras edições. Porque eu acho que algumas coisas ficaram difíceis, dependendo da idade, para a criança entender. Porque no livro 1 eu uso figuras de linguagem que às vezes as crianças não sabem o que é, tipo ideia de jirico, eu coloco lá, né, que o avô fala que as ideias da neta eram ideias de jirico. Ideia de jirico é tipo ideia de burro, né, que falava no passado, assim, queria dizer que eram ideias que não iam dar certo. Então tem outros termos assim lá também, que causa dificuldade nas crianças que não entendem isso. E eu ter a oportunidade de receber de vocês as resenhas vai ser excelente, porque aí eu já vou enxergando como vocês enxergaram a história. Então assim, nas histórias novas que eu escrevi depois e que acabou atrasando, ainda não saíram, tem uma festa para o Vitor Augusto, tem o banho de cores. Nessas duas histórias, por exemplo, eu já retomei muita coisa que eu achei que não ficou boa nos outros livros. Eu tentei ser mais detalhista em algumas coisas, né? Pus um pouco de desenho pronto para vocês pintarem. Pus desenho já colorido, ilustração colorida, e pus também a parte para vocês desenharem. Já não ficou que nem a história mais louca do mundo, que é a que eu mais gostava até então, né? Porque nela vocês têm que desenhar tudo. Aí eu fiquei pensando, eu acho que cansa. Quando você está lendo, eu tenho que desenhar a história toda. Aí eu já dei uma mudada nessas outras duas histórias que estão para sair. Então, assim, a gente vai mudando conforme a gente vai escrevendo. E o feedback dos leitores é maravilhoso para a gente poder ajustar as histórias. Agradeço muito vocês, tá bom? O livro que eu vou falar hoje é a história mais louca do mundo. A minha opinião sobre o livro é que ele é bem legal porque, além de ler ele, a gente pode usar a nossa criatividade para fazer os desenhos do livro. A parte que eu mais gostei do livro é quando a Mila começa a contar uma história do Rafa e ela estava com sono e ela dorme, e quando ela acorda ela começa a contar uma história diferente. Tipo, a da Rapunzel, a Chapeuzinho Vermelho, ela mistura todas as histórias. E é isso. Meu nome é Caio e o meu preferido foi a história mais louca do mundo. Começou com a Camila, que ela estava dormindo e ela, eu não sei se era noite, eu acho que era noite, que ela queria assistir a novela dela, só que tava uma bagunça. O Rafa, esqueci o nome. O Rafa, ele fez um negócio lá e bagunçou tudo. Daí, a mãe dela estava atrasada para a escola, foi. Daí, ela ficou muito... Ela arrumou a roupa da irmã dela, queria assistir a novela dela e ainda tinha que resolver as coisas do Rafa. Daí, não lembro disso. Na verdade, ela esqueceu a janela aberta, não foi o Rafa. Ela esqueceu a janela aberta e molhou tudo. Molhou tudo. As roupas que estavam limpas, as roupas que estavam sujas, molhou o cachorro. Aí o cachorro se escondeu atrás da cortina da sala, então também sujou a cortina da sala. E o cachorro molhou tudo, então ficou tudo sujo. E como ela ficou
ficou muito cansada por ter que limpar tudo, ela deitou. Aí você continua. Daí o Rafa pediu pra ela contar uma história, mas só que ela tava muito sono. Daí ela começou a contar uma história, daí ela dormiu no meio da história, e o Rafa acordava ela, daí ela contava outra história em cima de uma história. Daí o Rafa cansou de acordar ela e os dois dormiram. E o que você achou? Qual foi a sua opinião? Foi muito legal, porque foi muito criativo e também porque eu gosto bastante de desenhar, só que também cansa. O meu livro é uma contadora de histórias, que é o primeiro, que é da história da menina Camila. A parte que eu posso falar, a parte que mais gostei, é daqui quando fala que às vezes os professores viajam nas histórias que eles contam, essas coisas, e às vezes nem os alunos entram nessa história. Aí parece, eu gostei das ilustrações, que ilustra um papelzinho de um aviãozinho de papel e os alunos pulando e o professor dirigindo. Aí eu gostei das desculpas também que os alunos davam para os professores. O cachorro comeu meu trabalho. O cachorro comeu minha tarefa de casa. Eu esqueci essas coisas, tal e tal. Eu gostei da forma dela expressar isso, dela falar como que os alunos agem e os professores agem também. Silvia, eu gostei muito da forma que você falou, do que expressou, porque isso lembra muito o que acontece aqui na nossa sala, essas coisas e tal e tal. Que a nossa professora Marina, ela conta umas histórias que ela imagina, assim, ela viaja, né? Aham. É isso mesmo. Vamos lá, Laís. A Contadora de Histórias é um livro que eu achei muito legal, porque tem várias histórias todas malucas e também o nome do cachorro da menina é o mesmo nome do meu. E eu achei a história bem legal, principalmente misturando tudo. Também o fato do suspense no final, porque o primo da Camila não sabia o que ia acontecer no final e ótimo, sabe, para colocar as crianças pequenas para dormir. Eu achei o livro bem legal e me diverti muito lendo. Obrigada. A Pietra. Esse aqui é Resenha Crítica da história mais louca do mundo, da autora Simone. Esse livro fala sobre uma garota chamada Camila que mora com sua irmã Helena para ajudar a se cuidar do seu sobrinho Rafa. Toda noite, antes de Helena sair para estudar, ela contava uma história para Rafa. E Camila ficava cuidando dele e vendo novela. Mas Camila começou a dormir e Rafa acordava ela e sempre estava contando outra história. Assim a história foi ficando cada vez mais louca e começou com João Maria, foi para Branca de Neve, Caixinhos Dourados e terminou com Rapunzel. E Rafa desistiu de acordá-la e finalmente dormiu. Eu gostei desse livro bastante porque fala sobre as princesas e que ela foi bem maluca, parece que ia dormir. E aí ela acordou e começou a contar outra história. Eu gostei bastante. História. Esse livro fala de uma menina que tem a criatividade de escrever suas histórias. E esse livro também fala que sempre os alunos dão uma desculpa para os professores. Um fala que não fez o trabalho porque o cachorro comeu, o outro fala que não fez porque esqueceu, e eu gostei do livro. A história mais louca do mundo. Durante a leitura do livro, achei essa parte muito confusa, porque quando ela ficava cansada, ela dormia e contava outra história. Por isso, eu não entendi muito, mas a história é muito, muito boa e cheia de criatividade. Tem história de princesas que já existiam, só que de outro jeito. Eu só desejo dar parabéns para a leitora. Mas agora, depois que eu comentei, vocês conseguem entender melhor? É que quando ela dormia, como você está dormindo, você não consegue lembrar tudo, né?
E ela estava muito cansada. Por isso que esse dia ela contou assim. Ela ficou muito cansada com a faxina toda que ela teve que fazer para limpar a casa. Então, cada vez que ele cutucava ela, quando ela acordava, ela não sabia o que ela estava contando. Aí ele falava, o que aconteceu com tal coisa, né? Aí eu acho que a primeira história que vinha na cabeça dela, que tinha aquilo que ele perguntava, ela começava a contar. E aí vinha outra história. Por isso que é a história mais louca, porque foi uma mistura, né? Uma miscelânea de histórias. Mas que legal. O título do livro é A História Mais Louca do Mundo, a autora Silvia Mota. O livro conta uma história de uma menina chamada Camila, que todo dia à noite adorava assistir novela. Em uma certa segunda-feira, o dia de Camila começou diferente, mas Helena acordou tarde. E o pior aconteceu. Camila esqueceu a janela, a lavanderia aberta e a chuva da noite ensopou o Rex e molhou as roupas e a casa também. Camila foi resolver aquela confusão e ela começou a secar a casa, que parecia que não queria acabar. Mas quando acabou, ela foi descansar. Mas Rafa, o sobrinho dela, queria que contasse uma história para ele dormir. Então Camila começou a contar as histórias, mas no meio das histórias ela dormia, mas Rafa cutucava ela para ela continuar. Mas quando Rafa se acordava, Camila acordava Camila, a história mudava. Então juntou várias histórias em uma e acabou que os dois dormiram fino. Minha sugestão, o livro é muito legal porque ensina os contos, muito criativo e bonito, muito cartoonizado e muito fofo. Que bom. Sinal de que ele gostou. É.